Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o Scroll View, que ele vai nos permitir rolar, né, ter ali uma espécie de paginação no nosso app. A gente pode colocar diversas componentes dentro do Scroll View, ele vai envolver ali, né, todas essas componentes, e quando a gente deslizar, né, para cima ou para baixo, a gente vai ter essa habilidade de rolar, né, rolar a página. Aqui na documentação oficial, a gente vê que aqui fala, né, que a gente tem que definir uma altura, né, um tamanho desse Scroll View para que ele funcione. E aqui também fala um pouco sobre o Scroll View versus a Flat List, que elas têm ali suas diferenças, né? Basicamente, a Scroll View, tudo que a gente coloca dentro dela, ela vai carregar. Se a gente colocar 100 componentes ali dentro, essas 100 componentes irão ser carregadas, o que vai causar uma queda ali no desempenho da nossa aplicação. E já a Flat List, ela tem essa forma mais inteligente de carregar os dados. Se a gente coloca uma lista gigante de informações, a Flat List ela vai conseguir carregar somente a informação que está ali na tela e as informações próximas, e a gente vai conseguir usar sem problemas, carregar listas muito gigantes, que a gente vai ter o desempenho excelente, certo? Então, as propriedades que a gente vai estar trabalhando aqui, a gente pode ver aqui nesse painel direito que tem diversas propriedades. Isso aqui, e quando a gente tem aqui na documentação essa bolinha branca, que é exclusiva, né? Uma propriedade que funciona só no iOS. E quando a gente tem a bolinha verde, é uma propriedade somente do Android. Mas nessa aula a gente vai estar falando aqui sobre esse deceleration rate, a taxa de desaceleração. A gente vai falar aqui também sobre a propriedade aqui horizontal, né, horizontal, para a gente definir na nossa lista. Esse paging enable, que eu procurei ele aqui. Paging enable, que é basicamente uma forma de a gente criar uma paginação, né? A gente pode ver aqui que a paginação vertical não é suportada no Android, então a gente vai estar demonstrando aqui com ela horizontal. A gente vai ver também esse Shows Horizontal Scroll Indicator, que é o indicador do scroll, e o show vertical, né? Na horizontal e na vertical. Eu vou estar mostrando aqui melhor para vocês no VS Code. O próximo vídeo eu vou fazer sobre esses métodos aqui, esse Scroll Tool e esse Scroll to End, que são métodos que podem ser muito úteis para a gente, né, dependendo da aplicação. E eu vou fazer um vídeo separado para esses dois. E depois desse vídeo aí sim, eu vou fazer uns vídeos sobre a Flat List, certo? Então, vindo aqui no VS Code, a gente tem aqui o código que a gente desenvolveu na aula passada. Eu tenho aqui também o nosso app. Então, como essa aula é uma aula diferente e vocês já estão acostumados, eu vou criar um novo botão aqui com o nome Scroll, né, dessa aula Scroll. Vou criar um novo arquivo aqui, né, uma nova tela, mencionar essa tela no nosso app.js, e aí sim a gente vai conseguir navegar para essa tela, né, com esse botão aqui na tela inicial, para a gente poder desenvolver o código aqui dessa aula, certo? Então eu vou estar acelerando aqui o vídeo. Certo, então aqui nós temos aqui o botão, né, Scroll. Clicando aqui a gente é navegado para a tela Scroll, que é essa tela que a gente acabou de criar. Então a gente já vai começar importando aqui, né, da biblioteca React Native a componente Scroll View, certo? E aqui a gente tem um view, né, esse view padrão, a gente tem esse text aqui. Então aqui embaixo eu vou renderizar, né, a Scroll View. Eu vou estar fechando ela aqui com a outra tag, né, porque a gente não vai usar o self close, a gente vai colocar alguns views aqui dentro, né? E aqui dentro eu vou simplesmente criar vários views usando aqui o self close, e eu vou definir as propriedades para esses views para criar aqui umas caixas coloridas para a gente conseguir ver o scroll view, né, funcionando. Certo, então o que eu fiz aqui foi simplesmente criar, né, 6 caixas. Eu criei essa variável aqui lado com o valor de 150 para definir a altura e largura
dessas caixas, para caso eu queira aumentar, né? No caso que eu vou aumentar para 200, para ficar maior um pouquinho, 250, certo? Então aqui, todas essas views dentro do Scroll View, a gente tem, né, a habilidade aqui, se eu clique e arrasto, de rolar, né, de criar aqui essa lista, certo? Então, com a nossa lista, com o Scroll View sendo renderizado, né, a gente tem aqui as propriedades do Scroll View. E a primeira que eu quero falar com vocês é esse Deceleration Rate, que ele recebe, né, um string, ele recebe um string ou um número, né? Tem o padrão é normal e tem o fast, que ele vai desacelerar, né? Se eu arrasto aqui com uma certa velocidade e solto, ele vai desacelerar mais rápido, né? Ele vai parar de rolar mais rápido do que com o normal. E a gente pode definir isso aqui com números também, né? Com o normal ele já é mais devagar. Eu vou crescer aqui um pouco para 300 pixels, para ficar um pouco maior, certo? Então, o Deceleration Rate, ele faz isso. E a gente tem aqui também o Horizontal, que é um booleano. Ou seja, ele por padrão é falso, né? A nossa lista ela é orientada na vertical, mas a gente pode definir o Horizontal como True, certo? Ou simplesmente definir Horizontal, que ele já entende. Só escrever aqui horizontal, que a nossa lista agora ela está orientada, né, na horizontal. Certo? E aqui a gente tem esse Paging Enabled, que é outra propriedade muito interessante, que ele é um booleano também, eu defini ele aqui como true, e o que ele vai fazer é basicamente ele vai detectar aqui o tamanho da nossa página, né? No caso, ele não funciona no vertical, a gente viu lá na documentação, se a nossa lista, né, o nosso scroll view está na vertical, ele não funciona muito bem no Android, mas o que ele faz basicamente é detectar o tamanho da página, né, no caso da horizontal, ele vai detectar a largura da tela e vai definir isso aqui como uma tela, como uma página, entendeu? E quando eu deslizar, ele vai agir como se fosse o passando de página, né? Como os nossos quadrados aqui, eles estão um pouco menor do que a tela, eu posso, né, fazer a leitura do tamanho, da largura dessa tela, desse dispositivo, e o que nos possibilita fazer isso é aqui do React Native, a gente pode importar aqui o dimensions. Ele é basicamente uma variável, né, um objeto aqui que contém as dimensões da nossa tela, da tela do dispositivo que a gente está trabalhando. Então, se a gente estiver trabalhando com um iPhone, com um Galaxy, com um tablet, com o que for, as dimensões da largura e altura vão estar aqui nesse dimensions, né? A gente importa ele do React Native. Então, aqui se eu crio uma variável, por exemplo, eu vou usar aqui o destructuring, né? Então que consta, eu vou pegar a largura e a altura. Isso aqui vai receber, né, o dimensions.get. Aí a gente passa como argumento aqui da função get Windows, certo? Que ele vai pegar a largura e a altura. E eu vou passar essa largura aqui no nosso lado, né? A gente definiu aqui um lado, aqui não vai dar certo porque esse const ele está dentro da nossa outra variável aqui, scroll. Então eu vou arrastar ele aqui para fora e eu vou definir aqui o lado como a largura, certo? Então aqui se eu salvar os nossos blocos agora, os nossos quadrados que a gente definiu aqui, né, eles estão da largura da tela. E quando eu arrasto, aí ele tem, né, esse efeito bem interessante, bem maneiro aqui de páginas, né? Ele está definindo essas páginas aqui para a gente. E nós temos aqui também, além desse Paging Enable, se a gente quiser personalizar nessa paginação, a gente pode usar o Snap to Interval, que a gente vai definir o intervalo, por exemplo, aqui eu vou definir 200 pixels, e quando eu salvo, aqui agora quando eu deslizo, né, para o lado, ele vai deslizar somente 200 pixels, e não o comprimento da tela inteira. Eu vou alterar aqui o tamanho desses nossos quadrados para 200 pixels, e se eu salvo aqui, ele vai deslizar, né? Que eu estou no final. Ele vai deslizar quadrado por quadrado. É como viu aqui, né? O espaço é pequeno. Se eu deslizo bastante, ele já vai passar de 2 em 2. Mas ele vai. Quando a gente desliza, né? Ele
vai deslizar somente, vai fazer animação somente para 200 pixels da forma que a gente definiu aqui. Eu posso definir também um estilo aqui para o Scroll View, por exemplo, para mim definir uma largura, né? Uma largura aqui de 200 pixels também. Então, se eu salvo, ele vai mostrar somente um elemento e quando eu deslizo, né, a gente tem aqui a animação. Certo? E além disso, a gente pode ver aqui que, deixa eu remover aqui essa paginação, salvar. A gente pode ver que quando a gente desliza na horizontal, a gente tem aqui uma barra, né, um indicador de que a gente está deslizando, né, um indicador do scroll. E a gente consegue remover ele, né, usando aqui a propriedade aqui, show horizontal scroll indicator, né? Porque aqui a gente está na horizontal. Eu vou definir isso aqui, é um booleano também. Eu vou definir como falso. Certo? Se eu salvo, a gente vê ali que ele sumiu. Ele já não está aqui mais nessa linha horizontal inferior. E a gente pode também remover da vertical, né? Deixa eu apagar aqui o horizontal. E aqui é show vertical scroll indicator como falso. Aqui, se eu antes de salvar, né? Se eu deslizo aqui, a gente pode ver aqui esse indicador de scroll. E aqui, se eu definir ele como falso, né? Se eu salvo aqui o arquivo, a gente vê que ele some. Certo? Então, essas são as propriedades mais básicas, né? Mais para iniciantes aqui do Scroll View. Tudo, resumindo aqui, né? Tudo que a gente colocar dentro. O Scroll View, ele é basicamente um view, só que com a habilidade de deslizar, né? De rolar a tela. E tudo que a gente colocar dentro do Scroll View, ele vai ser renderizado, ele vai ser carregado. E lá mais na frente, quando eu falar do Flat List, você vai entender melhor a diferença entre os dois. Certo? Então, para essa aula é isso. Na próxima aula, como eu falei com vocês, deixa eu voltar aqui na documentação. A gente vai falar aqui sobre o Scroll Tool e esse Scroll to End, certo? Vou estar explicando melhor para vocês, dando mais exemplos sobre como está usando isso aqui. E é isso, espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.